Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Almeida e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi o meu quinto semestre em enfermagem. Então, gente, antes de iniciarmos, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e manda esse vídeo para os seus amigos que também cursam enfermagem, tá bom? Então, vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu quinto semestre. A primeira matéria que eu tive foi saúde mental na enfermagem, que a gente vai tratar primeiramente de todo um conceito histórico, desde as antiguidades até os dias de hoje. Então, desde quando era visto como um misticismo, né, uma fantasia de que as pessoas que tinham contato com os deuses, conseguiam ouvir, conseguiam ver os deuses, eles enlouqueciam por conta disso. Depois passou-se um tempo e começou a ver de uma forma mais religiosa, onde pessoas que eram consideradas loucas eram pessoas que estavam sofrendo de alguma possessão demoníaca, que fez alguma coisa, passou a sofrer essa possessão e aí sim se tornou louco. Passado mais algum tempo, lá no século 17 e 18, passaram a ter os manicômios, certo? Os alienados e os alienistas. Alienados eram aqueles considerados loucos, alienistas eram que tratavam, que aprendiam sobre os loucos, né? E eram considerados louco qualquer pessoa que não tinha... Era uma minoria, né? Na verdade, são pessoas que não tinham o que comer, não tinham moradia, andarilhos, por exemplo, mulheres, né? Que viviam da noite. Todo esse tipo de minoria eram considerados loucos, enviados em manicômio e passavam coisas assim absurdas, né? E somente na década de 70 para cá foi que passou-se a retirar os manicômios, fechar esses manicômios e no lugar deles colocarem os CAPs, certo? Que aí sim são centros de assistência mesmo. E nós temos mais variados CAPs, eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês verem. São muitos CAPs que a gente consegue dividir corretamente. E a gente aprendeu também sobre a assistência, né? Como a gente vai dar uma assistência da enfermagem psiquiátrica para todos eles, de olhar o paciente de forma integral, que antes só olhava o paciente a doença. Então a gente agora passa a enxergar o paciente de forma integral. Eu vejo a doença, mas eu também vejo as questões socioeconômicas, eu vejo as questões culturais dessa pessoa, eu vejo a questão familiar dessa pessoa. Então a gente olha o paciente de forma integral. Por último, a gente tratou sobre os mais diversos tipos de transtornos, tá? E não existe só um, só dois, não. Eles são classificados e existem muitos tipos de transtornos, certo? E cada um são cuidados de forma diferente, com medicações diferentes também, certo? Cada um tem seu tipo de abordagem. Esses transtornos são transtornos de personalidade, transtornos de humor, transtornos compulsivo, obsessivo, transtornos de sintomas somáticos também, entre outros, certo? Então, como eu disse, cada um é tratado de uma forma específica. Por isso a importância de você ir num CAPS, começar a se tratar para a gente descobrir corretamente qual é esse tipo de transtorno para fazer o uso das medicações corretas, das terapias corretas e assim tratar esse transtorno, certo? Então, a saúde mental é uma disciplina incrível, incrível. Também é uma especialidade maravilhosa. Quem quer se especializar em saúde mental, meu Deus, parabéns, parabéns mesmo, porque é uma especialização assim brilhante. Outra matéria que eu tive foi Fundamentos no Processo de Cuidar da Enfermagem. Só o nome já é gigante, imagina o conteúdo. Que a gente tratou um pouquinho sobre os princípios básicos da enfermagem, sobre nossos direitos, nossos deveres, tratamos sobre as necessidades básicas humanas que a gente vai usar assim para sempre. Falamos sobre o NAND, o NIC, o NOC, né, que são estratégias que a gente pode estar usando para o cuidado mesmo com o paciente. A gente também aprendeu sobre a questão do diagnóstico de enfermagem e não é a mesma coisa que o diagnóstico de médico. Diagnóstico de médico é uma coisa, diagnóstico de enfermagem é outra. A mesma coisa que a questão de anamnese. Anamnese médica é uma coisa, anamnese da enfermagem é outra, certo? Então a gente aprendeu essas diferenças. A gente aprendeu também sobre registro, ou seja, prontuário, como a gente deve escrever, preencher esse prontuário, o que deve escrever, o que não deve escrever, como a gente deve escrever e a importância desse prontuário,
certo? E por último, a gente teve a parte prática, então a oxigenoterapia, a gente aprendeu também sobre sondas, sobre injeções, certo? Então a intramuscular, subcutânea e tudo mais. Então a gente teve toda essa parte prática. A gente foi bastante no laboratório, né, para tratar dessa parte prática. Feridas também, a gente tratou muito sobre feridas e curativos, diferenças de feridas, como a gente deve tratar cada tipo de ferida, certo? Os mais diversos curativos e a particularidade de cada um para cada tipo de ferida. Então foi assim uma disciplina muito bacana, que a gente tratou bastante da parte prática, né? E quem é que não ama, né, gente? Então assim, eu adorei essa disciplina, eu vejo a hora de ter mais prática ainda. Nesse semestre eu também tive a disciplina de biossegurança, que vai falar sobre os conceitos básicos de biossegurança, os níveis de biossegurança, alguns riscos que a gente pode ter numa área hospitalar, por exemplo. Falamos muito sobre os descartes em alas hospitalares, isso é de extrema importância. Falamos também sobre algumas doenças ocupacionais também. E por último, a gente falou sobre um ambiente terapêutico, certo? Então foi uma disciplina assim, bem teórica, mas bem gostosinha também, né? Pra gente frisar mesmo essas questões de biossegurança. Outra disciplina que eu tive foi saúde coletiva, certo? Era uma disciplina que eu tava com muitas expectativas de ter, né? Porque a gente vai tratar sobre alguns indicadores da saúde da população brasileira. Tô com minha pecinha aqui, tá? As diferentes visões de saúde e de doença também a gente vai tratar. A gente falou muito da evolução da saúde pública no Brasil e na Bahia, tá? Porque eu sou da Bahia, então a gente tratou muito dessa perspectiva da Bahia. E também falamos muito sobre a política de saúde no Brasil e na Bahia, certo? Foi uma disciplina que eu não vou mentir, eu esperava muito mais dela, não da disciplina, da ementa, mas da forma que foi aplicada. Eu esperava bem mais, tanto que os meus maiores métodos de estudo foi em casa mesmo, né? Foi em casa. Mas é uma matéria que eu gosto muito, me interesso muito pela saúde pública. E nessa disciplina, no final dela, a gente fez uma atividade sobre... Na verdade, a gente dividiu a sala em grupos e cada grupo ia tratar sobre alguma idade. Então, a criança, pré-criança, adolescente, adulto, idoso, certo? E a gente ficou com a pré-criança, certo? E a gente fez um estudo bem bacana, a gente fez uma atividade maravilhosa com essas crianças, falando sobre a questão da higiene, então a importância da criança saber sobre higiene pessoal. Então a gente brincou, a gente desenhou, a gente ensinou a dar banho, a gente ensinou sobre bactéria. Foi muito gostoso. Eu vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem. Foi assim, maravilhoso, maravilhoso, tá? E por último, a última disciplina que eu tive foi interpretação de exames, que eu adoro, 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 adoro. Tanto que eu peguei o meu caderninho aqui pra não esquecer nada, certo? Então, primeiro a gente falou sobre o que é a interpretação de exames, qual a importância dela, a lei que nos cobre para interpretar exames, certo? Que, mais uma vez, a gente pode interpretar exames, mas a gente não pode dar diagnóstico ao paciente, certinho? Então, tudo isso a gente aprendeu. E o primeiro tipo de exame que a gente aprendeu são os laboratoriais, que Jeová amado, que dificuldade! Então, a gente aprendeu sobre os exames laboratoriais na parte pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. E então, introduzimos mesmo sobre o hemograma, aprender tudo sobre hemograma. Depois, a gente passou para o sumário de urina. E como a gente dá para descobrir muita coisa daí, meu Deus do céu. A gente também falou sobre fezes, tá? O exame de fezes. Também muito interessante. Depois a gente tratou sobre os testes diagnósticos para o Covid, que é o que a gente está tratando ainda hoje. Então a gente estudou bastante essa parte, como a gente consegue identificar os resultados e tudo mais. Depois a gente começou a estudar sobre a dislipidemias e síndromes metabólicas, ou seja, o colesterol, o triglicerídeos, o VLDL também. Estudamos também sobre o teste de gasometria, que Jeová amado, que negocinho difícil.
Estudamos um pouquinho também sobre o IAM, não foi muito ainda não, mas a gente já deu uma boa avaliada, né, no IAM. E por último a gente estudou sobre os exames por imagem, né, todo mundo sabe que é o meu amor. Então, raio-x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, né, que eu sou apaixonada, então eu estudo todos esses tipos de exame. É muito exame? É muito exame. E parece que a gente não estudou nem metade de todos os tipos de exames ainda. Mas eu adorei essa disciplina, eu adorei. Adoro quando tem algo relacionado a isso, sabe, essa dinâmica e tudo mais. Eu gosto muito dessa parte. Então, pra mim, foi a melhor matéria do semestre, né, gente? Tanto que eu deixei pra falar dela por último, porque é meu amorzinho, essa disciplina. E falando do semestre como um todo, foi um semestre bem cansativo, certo? Porque chega uma hora que pra gente fica muito cansativo mesmo, né? Que a gente tem que ofertar muito do nosso tempo pra faculdade, sendo que, por exemplo, eu tenho trabalho, eu tenho esposa, eu tenho casa, tô finalizando um outro curso e ainda fazendo enfermagem, então é difícil às vezes conseguir administrar esse tempo, sabe? Então foi bem cansativo, mas também foi um semestre onde eu estive ainda mais perto, um pouquinho mais perto, né, da prática e de quem eu quero me tornar, né, da profissional que eu quero ser. Então isso já dá pra gente um conforto no coração e ainda mais certeza de que eu tô no caminho certo. Mas foi realmente um semestre bem cansativo, mas muito gratificante. Quando chegou no final do semestre, assim, que eu vi que eu consegui passar em todas as disciplinas, que eu olhei e falei, meu Deus, eu consegui. Foi muito gratificante de saber que Deus não me desampara em momento algum. E é isso, gente, esse foi meu fim de semestre. E por último, óbvio que eu ia mostrar pra vocês que eu fiz o meu ensaio fotográfico de 50% enfermeira. Era meu sonho fazer esse ensaio fotográfico, porque, caramba, marca, né? Um momento tão importante de dizer, meu Deus, eu consegui chegar até a metade, eu consegui chegar até aqui. Então eu tinha que eternizar esse momento. Então vou deixar umas fatias aqui para vocês verem de como foi esse ensaio, certo? E vocês podem ver todas as fotos lá no meu Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, caso vocês queiram ver as fotos, se inspirar em algumas delas, tá? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau!